A escrita está na base da sociedade moderna, e a tecnologia por trás de uma caneta é algo que poucos de nós pensamos, não é mesmo? Então por isso, hoje a gente vai explorar os segredos por trás de uma das canetas mais famosas e lucrativas do mundo, a caneta Bic. Antes da criação das canetas de metal, o instrumento de escrita preferido do mundo era a pena. Encontrar penas de pássaros não era muito difícil, e desde 600 d.C. é assim que a maioria da escrita era feita. Assim que a Revolução Industrial começou, a metalurgia melhorou e as técnicas de produção em massa resultaram no surgimento da caneta de imersão. Era essencialmente uma pena com uma ponta de metal, onde era necessário mergulhar a ponta na tinta a cada palavra escrita, sendo que não havia reservatório de tinta. Porém, as primeiras canetas verdadeiramente práticas surgiram no final do século XIX. Elas são o que a gente chama de caneta tinteiro, e a inovação por trás delas foi que elas tinham um reservatório de tinta dentro. As primeiras canetas tinteiro de sucesso comercial foram construídas em 1884 por um cara chamado Louis Waterman. Louis era originalmente corretor de seguros, mas um dia, ao assinar um contrato muito importante, o protótipo de caneta tinteiro que ele comprou para a ocasião quebrou e vazou tinta, destruindo todo o documento. Esse acidente acabou resultando no cancelamento do negócio da empresa, fazendo com que Louis fosse inclusive demitido por conta disso. Diante dessa situação ruim, Louis teve uma ideia que mudaria o mundo e nesse momento decidiu construir uma nova caneta. Mas o que ele não esperava era que esse projeto transformaria a indústria da escrita e se tornaria um instrumento que revolucionaria o modelo de canetas tinteiro do próximo século. Somente na década de 1930 que as canetas tinteiro finalmente encontrariam uma fórmula de sucesso. O responsável por isso seria László Biró, um jornalista húngaro. Ele notou que a tinta usada na impressão de jornais secava rapidamente, deixando o papel seco e sem manchas. Então ele teve a ideia de usar a mesma tinta dos jornais em uma caneta tinteiro, porém ela não fluiu como era de se esperar. O motivo disso é que a tinta ela era densa e pastosa. Após 7 anos de tentativa e erro, László desenvolveu uma nova ponta para sua caneta, que consiste em uma bola que poderia girar livremente em um encaixe. À medida que a bola corria ao longo do papel, ela transferia a tinta de um cartucho interno, espalhando uniformemente pela superfície. O que László criou foi a caneta esferográfica, mas o momento de sua invenção foi um pouco de azar. Como um judeu húngaro, László estava bem ciente do que estava acontecendo na Alemanha, e assim, em 1938, ele fez as malas e se mudou para Paris. Enquanto ele estava lá, teve a sorte de conhecer o presidente da Argentina, Agustín Pedro Justo. Ele ficou tão impressionado com a caneta esferográfica que convidou László para vir para a Argentina. Ele aceitou o convite, pois queria estar o mais longe possível da Alemanha. Uma vez na Argentina, László montou uma empresa para suas canetas e em 1943 ele já vendia para a Força Aérea Real da Sua Majestade do Reino Unido. No entanto, essa primeira geração de canetas esferográficas não era perfeita, pois haviam relatos de consumidores nos quais estavam reclamando que a tinta vazava. A maioria dos clientes não governamentais de László acabou devolvendo as suas canetas, o que levou a sua empresa à beira da falência. Para manter a empresa funcionando, László recorreu à venda dos direitos de suas canetas na Europa e nos Estados Unidos. O homem que comprou os direitos europeus da caneta foi um francês chamado Marcel Bic. Ele havia entrado no ramo de canetas em 1945, quando comprou uma fábrica danificada na periferia de Paris e usou para começar a fazer canetas tinteiro. Marcel apaixonou-se pela caneta esferográfica e em 1950, quando ele soube que László estava vendendo a patente, ele investiu 2 milhões de reais em László. Com a patente em mãos, Marcel utilizou seus consideráveis recursos para adquirir plástico e precisão tecnológica de aço inoxidável da Suíça. Agora tenha em mente que o plástico ainda era uma invenção muito nova no início da década de 1950 e só havia começado a ser comercializado há poucos anos antes. As máquinas de moldar que Marcel comprou eram de última geração para a época, capazes de moldar um metal até 10 microcentímetros. O design das canetas de Marcel era tão simples quanto brilhante. O corpo da caneta tinha um formato semelhante ao de um lápis, tornando muito mais fácil a escrita no papel e por ser transparente era fácil de ver quando você estava ficando sem tinta. O que realmente tornou o esforço de Marcel bem sucedido, no entanto, foi a sua compreensão das economias de escala. Veja bem, as canetas que László vendiam eram muito caras e embora fossem muito superiores às canetas tinteiro, era muito difícil justificar gastar o equivalente ao salário de uma semana por uma caneta. Marcel, porém, agilizou sua produção e comprou tudo a granel, o que lhe permitiu vender suas canetas por uma fração do custo, apenas 50 centavos, o equivalente a 18 centavos nos Estados Unidos naquela época. O plano inicial de Marcel era vender as canetas com o nome de sua família, mas assim que ele viu como as pessoas estavam pronunciando isso, ele decidiu abandonar o H. Assim, em 1950, fundou a Sociedade Bic e começou a inundar a França com a sua caneta de marca registrada que ele
e chamou de Bic Cristal. A novidade é que a caneta foi um sucesso instantâneo, superando tudo que já havia no mercado, tanto em termos de qualidade quanto em preço. Em 3 anos, Marcel já estava vendendo 40 milhões de canetas anualmente. Ele mal conseguia acompanhar a crescente demanda e então começou a abrir subsidiárias por todos os lados. Em 1954, ele operava em toda a Europa Ocidental, e apenas 2 anos depois, suas canetas também foram vendidas na América do Sul e na África. Marcel só entrou no mercado nos Estados Unidos em 1958 e fez isso de uma forma muito interessante. Lembra do nosso amigo Lewis? Então, ele foi o corretor de seguros que começou a fabricar as canetas tinteiro no final da década de 1880. A empresa que ele fundou era agora a maior fabricante de canetas tinteiro dos Estados Unidos, mas a revolução das canetas esferográficas os deixou à beira da falência. Para ganhar uma posição nos Estados Unidos, Marcel se ofereceu para comprar a empresa de Lewis por $1 milhão. Ele adaptou a maioria das fábricas de Lewis para fazer canetas esferográficas e manteve as canetas tinteiro como uma marca de luxo que ainda existe até hoje, embora sendo uma marca separada da Bic. Em 1961, o artista francês Raymond Savinac criou o Bic Boy, que permaneceu como parte do logotipo da empresa desde então. Naquele ano, a empresa substituiu suas esferográficas de aço inoxidável por um metal muito mais duro que eles ainda usam até hoje. No final da década de 60, as canetas Bic eram vendidas em todos os continentes habitados e Marcel estava procurando outros produtos para adicionar ao seu portfólio. De acordo com a sua filosofia, ele precisava de algo barato e descartável que as pessoas usassem todos os dias. Um isqueiro de bolso se mostrou ser o candidato perfeito. Assim como a caneta esferográfica, o isqueiro acessível de Marcel superou todos os seus concorrentes e era capaz de produzir 3.000 chamas ao longo de sua vida útil. Seu lançamento em 1973 foi recebido com aclamação universal e hoje as vendas dos isqueiros representam mais de 35% da receita da empresa. Apenas 2 anos depois, Marcel encontrou outro mercado que poderia conquistar. Isso foi essencialmente uma declaração de guerra à Gillette. A Bic lançou um barbeador similar, porém descartável, em 1975. Eles prejudicaram fortemente a Gillette e tem sido uma pedra no sapato desde então. Embora a Bic tenha tido dificuldades para superar a Gillette, as vendas de aparelhos de barbear ainda representavam uma grande fatia de seus negócios, representando quase 24% de suas vendas ainda até hoje. Marcel também era um grande entusiasta de esportes aquáticos e fundou a Bic Sport em 1979, produzindo equipamentos de windsurf e pranchas à vela. Embora a Bic Sport ainda exista até hoje, é uma parte muito pequena da empresa e não teve muito sucesso. Os esforços futuros de Marcel, no entanto, seriam ainda piores. Poucos meses depois de fundar a Bic Sport, Marcel decidiu entrar no mercado do vestuário, comprando Guy Laroche de seu fundador por $10 milhões. No início, o negócio parecia ótimo, mas com um lendário estilista com a saúde debilitada e incapaz de criar novos designs, a empresa de moda entrou em colapso, começando a dar prejuízo. Quando o próprio Guy morreu em 1989, as coisas ficaram ainda piores, depois de uma série de sucessores fracassados. Marcel também estava ficando muito velho naquela época e começava a cometer erros, como quando ele tentou entrar no mercado de perfumes em 1989 e fracassou tão miseravelmente que desistiu do mercado em apenas 2 anos. Marcel morreu em 1994 e seu filho Bruno assumiu as rédeas para consertar a empresa. Seu primeiro passo foi fortalecer o controle da Bic no negócio de canetas, comprando a Whiteout e a Tipex, uma das maiores marcas de corretivos do mundo. Ele vendeu a não lucrativa Guy Laroche em 2001, que acabou nas mãos de uma empresa chinesa, e desde então a Bic tem tentado aventurar-se no ramo de produtos eletrônicos, vendendo telefones, tablets e outros aparelhos eletrônicos, mas o resultado tem sido, na melhor das hipóteses, medíocres. Ainda hoje, seus produtos de maior sucesso são o trio original de Marcel: canetas, lâminas de barbear e isqueiros. Na verdade, só em 2016 a Bic vendeu 7 bilhões de canetas, 2,5 bilhões de lâminas e 1,5 bilhões de isqueiros. Se o tempo mostrou alguma coisa, é que o sucesso da empresa está na simplicidade dos seus produtos, e a julgar pela sua incapacidade de lucrar com algo mais complexo do que uma caneta esferográfica, fariam bem em continuar honrando um legado de Marcel. Agora conta aí pra gente, você já usou algum desses produtos da Bic? E se sim, qual é o seu favorito? E é isso aí, lucradores, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias bilionárias.